Bom, meninos, conforme eu falei lá na videoaula, vamos agora para os exercícios. Então, quem não tem o livro vai acompanhar, e quem tem o livro também, se quiser acompanhar por aqui a leitura dos exercícios, pode. Mas quem não tem o livro, acompanha, pausa o vídeo e vai fazendo, colocando as respostas no caderno, ok? Vamos lá. Os exercícios começam na página 282, que é um jogo rápido. E a questão 1 diz assim: qual a importância do gás oxigênio e do gás carbônico para os seres vivos? Então, aqui você vai colocar a importância dos dois gases. Gás oxigênio, escreve qual a importância, gás carbônico, a mesma coisa. Número 2, qual é a importância da ionosfera para as comunicações? Então, qual é a relação, né, que a ionosfera tem a ver com as comunicações e por que ela é tão importante? Saindo desse jogo rápido, nós vamos agora para as atividades que começam lá na página 287. Vamos lá então. Página 287, questão 1. Quais são as camadas em que a atmosfera é subdividida? Então, você vai escrever aqui o nome de cada uma das camadas. Atentem para não escrever o nome da região, que é a união de algumas camadas, ok? Questão 2. Complete as frases. Letra A. Entre a e a termosfera há uma região carregada de partículas de chamada ionosfera, que possibilita as transmissões das ondas de. Então, nesses espaços, você vai completar com as palavras corretas para a frase ficar correta. Letra B. Nós vivemos na. Nessa camada ocorrem fenômenos meteorológicos como as e os, e aí você vai completar também. Questão 3. A aurora polar é um fenômeno em que partículas eletricamente carregadas que foram emitidas pelo Sol interagem com o campo magnético da Terra. Em que região da atmosfera a aurora polar ocorre? Você tem 5 opções para marcar uma. É na exosfera, termosfera, ionosfera, mesosfera ou estratosfera? Questão 4. Cite os principais gases que constituem o ar atmosférico. Em que proporção de volume eles são encontrados? Então, você vai primeiro dizer o gás e a proporção. Aí vai para o próximo, gás e a proporção, ok? Questão 5. O ar atmosférico é formado por diversos gases, que aparecem em diferentes proporções. Os gases nobres são os que aparecem em menor proporção, e são assim chamados porque têm muita dificuldade para se combinar com outros elementos químicos. Que gás nobre dos listados abaixo é usado no tratamento do câncer? Criptônio, neônio, hélio, radônio ou xenônio? Questão 6. O que é preciso para que ocorra a combustão? Então, que fatores, né, são indispensáveis para que a combustão possa acontecer? Lembrando que combustão é a queima. Questão 7. Cite os gases nobres que são encontrados no ar atmosférico. Escreva uma aplicação de um deles. Então, são 6 gases nobres, você vai escrever o nome dos 6, escolher um, escrever qual você escolheu e dizer qual a aplicação desse gás. Ou seja, para que ele serve, né? Onde ele é usado. Questão 8. O efeito estufa é nocivo ao meio ambiente? Explique. Então, você vai explicar se sim, por que é nocivo, e se não, por que não é nocivo ao meio ambiente. Próxima página, relacione as colunas. Então, a gente tem aqui troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E características, você vai pôr a letra correspondente na característica. Camada em que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Camada mais fria da atmosfera. Camada em que voam os grandes aviões. É a última camada da atmosfera.
nela há pouquíssimo ar, e camada em que ocorre a reflexão das ondas de rádio. Número 2. O nitrogênio é um importante gás que compõe o ar atmosférico. Ele é aproveitado de maneira indireta pelos seres humanos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui são 5 opções, 4 estão certas. Você vai assinalar a única que está errada. Vamos lá. O nitrogênio do ar é absorvido por fungos que vivem no solo e na raiz de algumas plantas. Letra B. O nitrogênio do ar deve ser transformado em compostos de nitrogênio, e esses são absorvidos pelas plantas. Letra C. Os compostos de nitrogênio são importantes para a formação das proteínas. Letra D. Animais herbívoros adquirem proteínas vegetais ricas em nutrientes ricas em nitrogênio ao se alimentarem. Letra E. Bactérias e fungos devolvem o nitrogênio para a atmosfera no processo de decomposição. Então, não se esqueça, a afirmativa errada que você tem que assinalar. Número 3. A camada de ozônio é importante para os seres vivos? Justifique. Questão 4. Sobre o gás carbônico, assinale a alternativa correta. É o gás mais abundante no ar atmosférico. Também é conhecido como monóxido de carbono. Sua representação química é CO. É absorvido pelas plantas durante o processo de fotossíntese. Grandes quantidades desse gás reduzem o efeito estufa. Então, só tem uma alternativa correta na 4. Questão 5. O que é aquecimento global? Você vai colocar a sua explicação. Questão 6. Quais são os principais gases envolvidos na chuva ácida? Como se originam? Então, são 2 informações: quem são os gases e como esses gases se originam. Questão 7. O que é aurora boreal e onde ela ocorre? E a última página você aprendeu. Nesta unidade você estudou a atmosfera. Organiza-se em camadas que são, e aí você tem aqui 5 espaços para você colocar as camadas. É composta por gases. De cada 100 litros de ar seco temos, aí vem aqui, um gás na proporção de tantos litros, oxigênio na proporção de tantos litros, gás carbônico e gases nobres na proporção de quantidades não significativas. A atmosfera pode apresentar poluição, cujos efeitos nocivos são, aí você vai pôr 2 efeitos nocivos diferentes de destruição da camada de ozônio, porque esse já está aqui escrito. Para concluir, em que camada da atmosfera há maior concentração de moléculas de gases? Onde ela se localiza em relação à superfície terrestre? Então, você vai botar o nome da camada e a localização de acordo com a superfície terrestre, comparando, relacionando com a superfície da Terra. Se o ser humano não respira nitrogênio, por que ele ocorre em tão grande concentração na atmosfera? Então, qual é a importância desse nitrogênio? E a última, analise a afirmativa a seguir. Campos e florestas distantes dos grandes centros urbanos são afetados pela chuva ácida. Essa afirmativa está correta? Meninos, vocês vão dizer se está ou não correta e expliquem por que está ou não correta. Combinado? Por hora, então, meninos, é só. Façam a atividade. Não se esqueçam que vocês têm até quinta-feira que vem para entregar, que é a nossa próxima aula. E quem ainda está devendo tarefa da primeira etapa, acelere e faça, porque eu preciso fechar as notas da primeira etapa com vocês.
Então, não deixe de atualizar os exercícios que ainda não foram feitos da primeira etapa e não acumulem os exercícios da segunda etapa para vocês não se enrolarem depois, ok? Por hora, meninos, é só. Fiquem bem, fiquem em casa.